Olá, bom dia. Bem, meu intuito de gravar esse áudio é para explicar um pouquinho, né, sobre uma situação que todo mundo está visualizando aí na mídia, a todo instante, que é esse julgamento. Nunca vi, nunca pensei que um julgamento pudesse ser tão alongado, não é mesmo? E eu vi aí uma oportunidade, né, que o meu canal tem muito de passar também informação, não só diversão, distrair, entretenimento, né? Mas também de passar uma informação de qualidade para vocês. E eu vi nesse caso a possibilidade de explicar para vocês um pouquinho sobre a violência doméstica, sobre uma relação abusiva. Quais são as principais características desse tipo de relação? Quais são as principais reações? O que ela pode causar, né? O que ela pode prejudicar uma pessoa? Até que nível, né? Enfim, não estou aqui com o intuito de dar veredito, né? De dizer quem é o certo, quem é o errado, mas as características apresentadas nesse julgamento, a partir do discurso, do depoimento das partes e dos que visualizaram, né, das testemunhas, a partir desses aspectos que eles apresentam, explicar para vocês, né, inclusive para as mulheres, cuja maioria dos casos é a vítima, certo? Então, assim, a minha intenção com esse canal é esclarecer, tirar dúvidas e, de certa forma, até alertar para prevenir que situações cheguem a esse nível, cheguem a essa situação, a esse confronto direto de ambas as partes, né? Que é muito desgastante, né? Há toda uma perda emocional, afetiva, monetária. Então, eu aproveitei esse caso que está na mídia, né, para trazer para vocês um pouquinho de explicação sobre o que é relação abusiva, relacionamento abusivo e como ele pode acabar em violência doméstica. E quais são os principais itens que a gente observa no relacionamento abusivo? Lembrando que eu sou uma psicóloga clínica, meu nome é Flávia Silva. A natureza é linda, né? Meu nome é Flávia Silva, Pessoa Cavalcante, sou psicóloga clínica. Os maiores dados, maiores informações, vocês podem encontrar na página principal do meu canal, né? Tem um wallpaper e à direita, no cantinho, tem um ícone, que é direto da minha página do Facebook. Lá tem todas as informações a meu respeito, dos meus atendimentos clínicos, tem meu CRP, tá? E eu já tratei casos de violência doméstica. Então, eu acredito que eu possa oferecer conhecimento de qualidade, uma informação aí para alertar, inclusive as mulheres, para que elas criem, elas tenham uma maior sagacidade na hora de perceber quando pisar no freio numa relação, né? Quando que ela pode se tornar prejudicial à saúde mental, física dela, emocional, né? Então vamos lá. O que é um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento, lembrando que essa violência pode ocorrer também em casais homoafetivos, tá? Mas eu vou utilizar como exemplo o casal heterossexual, porque fica mais fácil de entender, né? Essa desigualdade. Porque a maioria dos casos são casais heterossexuais, né, que eu observo aí. Mas pode ocorrer também homoafetivos.
Eu acredito que eu vou conseguir ser clara o suficiente para vocês identificarem se estão entrando numa relação abusiva, né? Lembrando que o agressor pode ser um homem, como pode ser uma mulher também. Então, eu acredito que essas características que eu vou transmitir vai esclarecer muita coisa e vocês vão criar essa precaução, né? Esse alerta aí, que essa é a minha intenção. Distrair, divertir, mas também ensinar, ajudar, esclarecer. Qualquer dúvida, vocês podem comentar. Vou tentar liberar os comentários. E agora vamos começar finalmente, né, o caso. O que é um relacionamento abusivo? O relacionamento a gente entende como um entrosamento, né, uma relação entre duas pessoas. Quando duas pessoas se conhecem e começam ali uma amizade, um romance, né? Uma certa forma de contato físico, emocional, né? Pode ser inclusive pela internet, namoro virtual, né? Enfim, é um tipo de relação que você liga com outra pessoa, seja presencial ou não. E o que é o abusivo? Abusivo é aquilo que extravasa o ideal, né? Aquilo que se torna um abuso, aquilo que se torna uma violência, aquilo que se torna uma agressão, algo tóxico, prejudicial para a pessoa. Então, relacionamento abusivo são relacionamentos que você, de repente, no começo, né, pareça até relacionamentos ideais, aqueles relacionamentos conto de fadas, né, em que você encontrou a sua cara metade, em que você encontrou alguém que te entenda, que te complemente. Só que a tendência, vamos dizer assim, a progressão desse relacionamento começa a se deteriorar com o tempo. Essa deteriorização pode ser causada por quê? Pelo quê, né? A chantagem emocional, né? Vamos, como eu falei, usar um casal hétero, porque eu acho que fica mais fácil assim visualizar a situação. Até porque a cultura, né, tem um ranho aí meio machista. Eu acho que vai ficar mais fácil assim de visualizar. Então, por exemplo, um rapaz começou um namoro com uma moça e ele começa a cismar com a roupa que ela usa. Ela se veste, eles combinam de ir no cinema à noite, ela se veste, se produz toda, e quando ele chega na casa dela, ele não deixa ela sair, porque ela está com uma roupa, segundo ele, vulgar. Ela está com muita maquiagem, ou ela está muito perfumada. E aí, esses primeiros sinais de controle, né, do outro. E esse casal, ela entende que ele, no começo, ela não percebe, ela entende que tudo bem, ela pode botar uma saia um pouquinho mais comprida, ela pode botar menos batom, um batom mais claro, e eles saem. No próximo encontro, ele comenta que ele percebeu que ela ficava olhando muito para alguns rapazes, para o atendente que estava vendendo a bala lá, né? Aquele pessoal que vende pipoca, né? Os atendentes do cinema, que ela estava olhando muito para ele e que ela não dava muita atenção para quem era o namorado dela, para ele. Então eles começam uma discussão. Não, você está enganado. E ele, não, você estava olhando para ele, sim. Você riu para ele, você, né? E ela não entende onde ele viu isso. Prossegue o relacionamento. Ele começa a fazer visitas no trabalho dela. E aí, depois, quando chegam em casa, ele começa a comentar que no trabalho dela tem um homem lá que está afim dela. Ele percebeu que tem um homem lá que está afim dela. Cismou. E ela fala, pô, mas ele é meu chefe, eu tenho que falar com ele, né? Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que negociar com ele. Mas ele retruca que não.
que tem alguma coisa aí. Ela, muito timidamente, acaba cedendo, né? E começa a mudar o comportamento dela no trabalho, começa a se afastar do chefe. Ele começa a frequentar, o namorado dela começa a frequentar, né? A hora que ela chega e a hora que ele sai. Ele está lá esperando. Espera ela entrar, né? E a hora que ela sai. Algumas vezes no almoço, quando ela comenta que vai comer fora, ele faz questão de ir lá e almoçar com ela. E ele observa tudo e todos que falam com ela. Ele começa a comentar da amiga dela do trabalho, que é muito oferecida, que se ofereceu para ele. Ele começa a falar de um outro rapaz do trabalho dela, até que chega um ponto em que ela decide largar o trabalho e procurar outro. Ele começa a cobrança, né? Por que você vai trabalhar? Né? Deixa que eu pago as coisas, né? Nós vamos nos casar em breve e detalhe, ela não falou nada de casamento. Ele decidiu, vamos casar em breve e você vai ter que cuidar da casa. Aí ela já começa a ficar meio incomodada com aquele controle. Quando ela atende o celular, ele está do lado. Quem é? Ele pergunta para ela, quem é? É minha mãe. Por que ela está ligando? Ué, ela quer saber como eu estou. A essa hora, ela liga todo dia. Você está falando alguma coisa de mim para ela? Não. Então fala para ela que não precisa ligar todo dia, que você está muito bem, obrigada, que não lhe falta nada. E aí ela fala para a mãe, pô, mas todo dia realmente você está incomodando, né? Liga umas 2 vezes por semana. Ela começa a se afastar da mãe. Nas reuniões de família, ele vai e fica muito fechado, observando tudo e todos. Ou também pode ser comunicativo, mas sempre olhando para a parceira, sempre controlando o que ela bebe, para que ela não beba muito, controlando a roupa dela, o que ela está comendo. Se você comer isso, você vai ficar muito gorda. Eu não quero mulher gorda do meu lado. Ele fala assim. Ela começa a se incomodar. E ela começa a sentir vergonha, porque os parentes veem ele falando alto com ela, ele levando a voz com ela e ela submissa. E ela, antes de conhecê-lo, era uma mulher independente. Ela era dona do próprio nariz, como se diz. Ela tinha a rotina dela, ela tinha a casa dela, ela tinha as atividades físicas dela, que ela parou de fazer porque ele achou que sair cedo para caminhar poderia ser motivo de traição. Ela poderia encontrar alguém lá, algum rapaz malhando, porque fica muito rapaz sem camisa, fica muito rapaz correndo, poderia induzi-la à traição. E aí ela parou de caminhar. E nesse encontro de família, ele fica sempre presente do lado dela, como se fosse um segurança. Ela conversa com o irmão, muito cuidadamente, porque ele interrompe ela e não deixa que ela fale algumas coisas. O irmão retruca, ele debate, ele se torna agressivo, até que ele decide ir embora, puxa ela pelo braço e vão embora. A família começa a ficar desconfiada dessa relação. Ela que ligava todo dia para os pais, que tinha um contato mais frequente com o irmão, ela começa a parar de fazer isso. A família começa a ficar desconfiada. Ela começa a se afastar da família. As amigas, que ela ia no shopping, tomavam um milkshake, ela começa também a parar de sair. Porque toda vez que ela sai, ele diz, está indo para onde? Com quem? Ah, com a Paula, por exemplo, né? Com a Paula. E o que a Paula quer? Aquela sua amiga, eu não sei não.
Ela tem um comportamento suspeito. Ela é muito assanhada. Ficou me olhando. Aí ela fala, até com a Paulinha é lésbica. Ah, mas aí que tá. Se ela não ataca os homens, vai te atacar. Ela tenta negociar para sair com a amiga. E ele faz um estardalhaço. Joga coisas no chão, bate, dá tapa nas coisas. Ela começa a se assustar, ele nunca tinha sido tão agressivo. Ele fala muito alto. Ela chega a tapar os ouvidos. E ele gesticula na frente dela agressivamente, como se estivesse disposto a dar-lhe um tapa. Ela começa a se preocupar. Ele vai trabalhar, ela fica em casa e liga para a mãe. Começa a conversar com a mãe e acaba chorando. Ao longo dos dias, ela se sente muito deprimida, chorosa, pessimista, achando que a vida que ela tinha não vai voltar mais. Quando ele chega, ele exige que ela lhe sirva o jantar e que ela esteja arrumada, perfumada, disposta para transar, para fazer sexo, relações afetivas. E ela não está muito afim naquele dia. Ele retruca e fala, por quê? Tem alguém aí no jogo? Você está saindo com alguém? Quando eu saio de casa, eu vou passar a trancar a porta. Vou tirar a chave de você. E aí ele passa a trancar a porta. Quando ele chega, ela está lá mais abatida, está arrumada, cheirosa, mas está abatida. E ele nem liga muito para os sentimentos dela e faz sexo com ela. Ele a força a ter relações sexuais com ele. Após o sexo, ele dorme e ela fica chorosa, se sentindo um objeto usado. De manhã cedo ele acorda e exige o café na mesa, que a roupa dele esteja passada e que ela não diga um ai, porque não deixa faltar nada em casa. Só que ela retruca que algumas coisas estão acabando. E aí ele diz que vai comprar quando puder. Mas à tardinha ela está já trancada dentro de casa. Ela vê que está faltando alimentos na casa. Ele chega à noite, sempre muito bem, já comeu na rua, já saiu com os amigos, bebeu um pouco. Chega em casa e ele não quer jantar, que ele já comeu com os amigos, era uma sexta-feira à noite. Ele já comeu, bebeu com os amigos e já está satisfeito. Mas ele quer transar. E ela, debilitada, com fome, porque já está faltando coisas em casa, é obrigada mais uma vez a transar com ele. Só que ela resiste dessa vez. Ela o empurra. Ela fala que não quer, que ela está com fome, que ela precisa de alimentos. E ele empurra ela na cama e a tem à força. Na manhã seguinte, quando não está o café posto, ela fala baixinho que ela avisou que tinha acabado as coisas. Ele pega a panela e joga na direção dela. Ele pega o garfo e joga na direção dela. Derruba a mesa, ameaça e o primeiro tapa acontece. Ela, chorosa, com a mão no rosto, sofre e chora mais uma vez, se sentindo sozinha, usada, desrespeitada. Ele sai para trabalhar normalmente, como se não tivesse acontecido nada. E aí, ela bisbilhota pelo basculhante da cozinha, vendo a vida continuar do lado de fora. As crianças brincando, os vizinhos conversando, e uma vizinha em particular olha na direção dela preocupada. Ela, se sentindo uma porcaria, se sentindo um trapo, se esconde. Ela se agacha na cozinha e começa a chorar novamente. Está se sentindo fraca por não estar se alimentando direito. Está se sentindo abatida porque se sente uma pessoa enfraquecida. E o dia passa novamente. À noite ela está com muita dor de cabeça por não ter comido adequadamente. Bebeu água, comeu um restinho de alface da geladeira velho, murcho, e ficou ali paradinha, porque não tinha forças para fazer mais nada. Chegando em casa, ele olha para ela e se irrita
vendo que ela está naquelas condições. Exige que ela tome banho porque ele quer transar com ela. Novamente, uma relação sexual forçada, e ela implora que precisa ver a mãe, o pai, que ela está com muita saudade da família, dos amigos, e ele diz que é o suficiente para ela. Porque se ela encontrasse com eles, eles iam dizer que não estava cuidando dela direito. E aí, ele simplesmente ignora as reclamações dela e, para não correr riscos, tira o celular dela, tira os cartões de crédito dela, força ela a fazer uma conta conjunta e começa a controlar o pouco dinheiro que ela ainda tem. Ela se torna literalmente uma refém desse homem. Sem forças, enfraquecida, sentindo fraqueza, já não tem mais resistência para bater de frente com ele ou para falar alguma coisa. Fica quietinha no cantinho, se deixa ser usada e na manhã seguinte o serve como ele exige, porque ele compra para o que ele comer. Para ela, ele deixa alguns farelos na mesa. Ela, desesperada, tenta ligar e descobre que ele cortou a linha do telefone. Sem celular, ela não tem como entrar em contato com pessoas externas. Medrosa, pensando que os vizinhos não vão atendê-la, não vão ajudá-la, ela se reprime mais e mais. Até que um dia, o carteiro vem entregar as cartas e ela, desesperada, clama por ajuda. Mas o carteiro a orienta a ligar para a polícia. Ela explica toda a situação. Os policiais, quando chegam, porque o carteiro fez a denúncia anônima, né? Quando os policiais chegam, encontram ela em situação de cárcere privado, praticamente, né? Refém, prisioneira daquele homem. E aí, para não chegar a esse nível, é necessário observar sutilezas no início da relação. Por que eu descrevi esse caso? Porque é um caso que pode acontecer com qualquer mulher, né? É um caso que nós estamos passíveis de sofrer, se não formos cuidadosas. Como eu disse, meu canal é interessante chamar atenção para isso. Foi dolorido, provavelmente, escutar essa história, mas é uma história que se repete e que acontece em muitas famílias, em muitos casais. Então, que sinais a gente pode observar no começo da relação para que não progrida a esse tipo de coisa? Observe se ele é uma pessoa que acrescenta a sua vida, se ele é uma pessoa que compartilha os planos dele com você, se ele motiva você a ser uma pessoa melhor, no sentido de, poxa, corre atrás dos seus sonhos, você consegue. Se você vai fazer uma prova, ele te leva lá, te diz palavras motivacionais. Você comenta com ele, é muita concorrência. Ele fala, você estudou, você é inteligente. É aquela pessoa que você gosta de ter ao lado nos momentos mais difíceis. Quando você adoece, ele se preocupa. Ele tenta ver se você comprou os remédios, se você está tomando os remédios corretamente. Ao contrário do exemplo, ele faz você crescer, se tornar uma pessoa de bem consigo, mais sociável, bem-sucedida profissionalmente. As suas roupas, os seus gostos, a sua religião, ele respeita. Ele sabe que você não precisa ser a cópia dele ou a sombra dele. Ele respeita você como um ser humano individual, alguém com personalidade, alguém com projeto de vida tão importante quanto os dele. Esse homem tem todo o respeito com essa mulher. Quando está na presença dela, ele lhe dá atenção. Ele não fica só no celular enquanto você fala, ele nem sequer responde. Ele dá atenção, ele encara os seus olhos, ele sorri, ele brinca. Quando você fala alguma coisa, ele brinca, ele ri, ele leva na esportiva, como a gente fala. Ele é um homem que tenta sempre, quando te vê caidinha, ele tenta saber o que está acontecendo, o que ele pode fazer para ajudar. É prestativo, é amigo, é companheiro, não só
quando tudo está bem, mas também quando tudo está mal. Ele sofre junto, né? Eu costumo, acho que um bom exemplo desse tipo de relação saudável tem um seriado chamado Lois e Clark, que, tirando, né, o fato de Clark ser o Superman, etc., mas esse seriado Lois e Clark dá muito destaque à relação afetiva deles, né, de homem e mulher, de marido, esposa, né, e mostra claramente o ideal de uma relação saudável. Os dois se respeitam, os dois toleram os defeitos um do outro, né? Respeita as limitações um do outro, né? Então, assim, esse homem que respeita essa mulher, que tem orgulho dela, que tem admiração por ela, na frente dela, e se ele está com os amigos, ele não deixa que os amigos façam gracinha. Ele defende essa mulher, né? Ele gosta da companhia dela, ele leva ela para eventos, para cinema, para eventos saudáveis. Vamos caminhar, você está meio gordinha, você não quer fazer exercício, vamos fazer juntos. Né? Vê que ela começou uma dieta, está desanimada. Por que você está desanimada? Você não quer ficar mais assim? Eu quero, então vamos lá. Ele ajuda ela a alcançar os objetivos dela. Ele dá um suporte emocional, ele dá um suporte afetivo e muitas vezes até financeiro, porque ele quer que aquela mulher seja feliz, que ela seja realizada. Então, eu usei desse exemplo, veio agora essa ideia de dar esse exemplo desse casal, porque visualizando esse relacionamento a gente observou vários abusos. Primeira coisa, a vítima, a culpa, gente, coloque isso na cabeça, a culpa nunca é da vítima. Tá? Se você está passando esse tipo de relacionamento, a culpa não é sua. Não é você que é feia, não é você que é inadequada. A culpa nunca é da vítima, tá bom? É o agressor, é aquele que domina, que submete o outro forçadamente, que tem problema, tá? Então, nesse exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, ele o tempo todo domina ela, a tal ponto que deixou ela ilhada dentro de casa, né? Ela perdeu a liberdade dela, ela perdeu a confiança, há uma perda psicológica, afetiva, emocional, um prejuízo muito grande desse psicológico, né? A ponto da pessoa entrar numa depressão, da pessoa entrar numa dependência emocional muito grande. Chega a um ponto que a pessoa acha que não consegue mais viver sem aquele agressor. Ela se habitua a essas agressividades, a essa submissão. Então, os primeiros sinais, né, de um relacionamento abusivo, que consequentemente vai acabar, na maioria das vezes, em violência doméstica, como foi o exemplo que eu usei para vocês, quando ele jogava coisas nela, deu tapa nela, estrupava ela, né? Isso é violência doméstica, né? Os primeiros sinais é o quê? Um controle exagerado, ciúme exagerado. Observe como ele trata outras pessoas. Quando vocês vão no restaurante, observe como ele trata os atendentes. Observe como ele trata o próprio pai, a própria mãe, os amigos, os irmãos dele. Observe como ele trata essas pessoas. Porque muito provavelmente, no futuro, ele vai tratar você assim. Pessoas que são naturalmente agressivas, por qualquer motivo, a pessoa já se exalta, a pessoa já eleva a voz, não gosta de ser contrariada, não gosta de ouvir opiniões opostas. Cuidado com essas pessoas, né? Uma pessoa boa de conviver, de ter um relacionamento, ela é flexível. Não que ela tenha que abrir mão dela por causa do relacionamento, mas ela é flexível no sentido que ela negocia, ela entende o outro lado, ela entende o parceiro e de vez em quando ela cede, assim como o parceiro dela também cede para ela, né? Então há aí um comprometimento com essa relação de que os dois estão lutando para que dê certo, sem nenhum prejudicar o outro. É uma união.
Um ajuda o outro, um complementa o outro. Quando um está inseguro, o outro é a força. Quando o que tem força está inseguro, aí o outro vem e dá força. Eles se levantam mutuamente, eles se ajudam mutuamente ao compartilhamento, né, das vivências, das experiências. Ninguém abre mão de seus sonhos para viver em função do outro. Isso é abusivo. Quando o parceiro ele castra, né, essa mulher, quando ele quer destruir a vida social dela, a profissão dela, o emocional dela, ele é perigoso, né? Por isso que veio na minha cabeça dar um exemplo de uma relação na prática para vocês visualizarem, né, como começa e como provavelmente vai terminar. Os casos de violência doméstica, eles começam geralmente com agressões pequenas e eles vão progredindo. Porque esse indivíduo que está dominando, que está agredindo, a tendência dele é piorar cada vez mais, porque ele agride uma vez, fica impune, a tendência é fazer novamente. Por isso da importância da denúncia, do boletim de ocorrência, de usar a Lei Maria da Penha. Se vocês pesquisarem no Google, tem essa lei, Lei Maria da Penha. Lá eles explicam todos os tipos, né? Inclusive no meu canal aí embaixo, tem aí, Lei Maria da Penha. Eu falo de todos os detalhes dessa lei, dos pedacinhos dela. Eu esclareço alguns termos jurídicos para vocês entenderem, poderem fazer uso dela. Eu tento trazer uma linguagem acessível para vocês. Então, podem assistir, procurem aí embaixo, Lei Maria da Penha, que eu explico para vocês. Tá? É uma lei que assegura essa segurança física e emocional de uma mulher que está sendo exposta a uma violência, a uma agressão. E a gente observa nesse exemplo que eu dei que não tem motivos para ele se exaltar tanto. Que a agressão é algo natural dele, né? E que precisa ser tratado. Só que a maioria dos agressores não vê isso como um problema. Para eles estão certos. Para eles isso é o certo, né? O problema, para eles, é quem está com eles. E isso é completamente o oposto. Eles é que são o problema. A vítima não tem culpa nenhuma, né? A vítima é um refém, é um sequestrado dessa relação. Então, quando eu observei, puxando agora para a Amber e para o Johnny, né? Para não ficar assim, mas ela não comentou, eu vou comentar alguma coisa. A gente observa no julgamento que há uma violência doméstica, sim, né? Ele grita com ela grita com ele, eles se agridem fisicamente e verbalmente. Então, há uma violência doméstica ali. Então, como eu falei, para não chegar a esse ponto, observe as preliminares. Quando você começar a namorar alguém, conheça, dê tempo para conhecer essa pessoa. Não vá no desespero de já querer morar junto, de já querer casar. Eu sou apenas uma psicóloga, eu estou apenas comentando que é indicado. Não estou ordenando ninguém, tá? Por favor, se quiser casar, casa. Mas depois não vem reclamar, tá bom? Né? Conheci, uma semana já está casando. Cada um sabe o que faz, né? Mas depois não vem reclamar. Eu só estou dizendo que é indicado, quando você está conhecendo uma pessoa, você dá tempo de vocês se namorarem, vocês darem tempo de se conhecerem, compartilhem sonhos, compartilhem vivências, compartilhem o que um acha do outro, o que acha que poderia melhorar, ver se os projetos de vida de vocês são similares, se vocês pensam mais ou menos da mesma forma, né? Porque, assim, não estou dizendo que você deva procurar uma sombra sua, um clone seu. Mas, com certeza, pessoas que gostam de rock vão né, se divertir muito mais facilmente do que uma que gosta de rock e outra de pagode, né? Porque aí um vai querer ir para o rock, show de rock, outro vai querer... Pode haver esse namoro? Pode, mas vocês têm que achar pontos em comum, né? Para os dois se divertirem ou se tolerarem mutuamente, com muito respeito. A roqueira vai respeitar o namorado pagodeiro.
né? Ela, não, vai lá para sua roda de samba, vai lá. E ela vai para o show de rock dela, né? Sempre com muito respeito, sempre com muita tolerância mútua, né? Isso é muito importante. Você entender que o outro não é uma extensão de você, que o outro é outra pessoa, né? E que o outro não é obrigado a satisfazer todas as suas vontades. O outro não é obrigado a viver em função de você, e nem você em função dele. Não existe motivo no mundo, preste atenção nisso que eu vou dizer, não existe motivo no mundo, razão no mundo suficiente para que você abra mão de si mesmo. Nunca. Tente sempre ter cuidado. Nunca abra mão de si mesmo por ninguém. Nunca abra mão da sua vida, dos seus projetos. Você pode adiar para ajudar uma pessoa numa situação de emergência. Você pode ceder para, né, dar espaço para o outro também participar da sua vida. Mas não se abra mão de si. Tem um livro que eu li, se eu não me engano, é o padre Fábio de Mello, mas ele mesmo sendo padre católico, ele escreve enredos, né, que são maravilhosos, né? Ele doutrina e ele ajuda aí na psicologia também, que é assim, quem me roubou de mim, né? Alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu li esse livro. Eu estou pensando em relê-lo para trazer para vocês uma análise do livro, né? Então, estou pensando em reler esse livro para trazer essa análise para vocês, tá? Quem me roubou de mim. É um livro até antigo, acho que é Fábio de Mello, se eu não me engano, me perdoem, tá? Mas procurem por esse título, Quem me roubou de mim mesmo, uma coisa assim. Em que ele justamente destaca isso. Nunca vale a pena você abrir mão de si mesmo. Você abrir mão dos seus projetos, da sua vida por alguém, tá? Nunca vale a pena. Uma pessoa que é legal para ficar do seu lado, ela vai respeitar os seus limites, os seus gostos, as suas preferências, a sua tonalidade de pele. Ele vai amar você do jeito que você é. Ele não vai querer mudar nada em você, né? Entendeu? Então, esse sim é um parceiro para toda a vida. Ele vai te respeitar, respeitar suas escolhas, e você, claro, vai respeitar as escolhas dele. Sempre com muito respeito e sinceridade na relação. Eu espero aí ter tirado todas as dúvidas. Eu realmente espero ter ajudado aí a todos como identificar uma relação abusiva para não chegar ao ponto de ir para um juizado, né? E passar por todo esse processo aí que a gente viu com esses dois famosos, né? Eu espero realmente ter tirado todas as dúvidas. Qualquer dúvida podem comentar nos comentários, tá? Será sempre muito bem-vindo e obrigada por ouvir. Eu espero ter acrescentado aí a vida de vocês, trazendo uma informação de qualidade e prevenindo que mais mulheres sejam vítimas, né? Diariamente, mulheres são vitimadas por homens abusivos. Agora estamos mais atentas, né? Acredito que esse áudio, né, tenha despertado aí a atenção para todas. Um grande abraço, um bom dia para todos e tudo de bom. Obrigado por assistir, por ouvir, né?